we start so late now? Don't shoot the translator. Should I? All right. Good afternoon, everyone. Boa tarde a todos. Is your mic on? We're in Genesis chapter 47 today. Hoje estaremos em Gênesis capítulo 47. We're almost done with the book of Genesis. Estamos quase a terminar com o livro de Gênesis. But before we get into Genesis, Mas antes de começarmos, yes, it was my anniversary yesterday. sim, ontem foi o meu aniversário de casamento. It was Diana's anniversary too. O nosso aniversário de casamento. You know, it was 28 years. Celebramos 28 anos. 28 years of embarrassing Diana. 28 anos de envergonhar a Diana. I make her laugh too, Eu faço rir também, but I also do things that make her shake her head. mas também faço as coisas que causam vergonha. For example, Por exemplo, this is for Daniel and Elizabeth too. isto é também para o Daniel e a Elizabeth. So we were at the Vieira household this week, Esta semana estivemos lá na casa dos Vieiras and they're very good hosts, e eles são anfitriões muito bons and they always offer something. e sempre oferecem alguma coisa. And Daniel offered us some mango, E o Daniel papaya. nos ofereceu papaya, tipo de fruta. But Daniel opened, he set this container with the papaya in it in front of us. Ele colocou a fruta em frente a nós, na nossa frente. But I did not wait for him to get the forks. Mas eu não esperei por ele pegar nos garfos. So I'm like, oh. Daniel is very calm. Então, o Daniel é homem muito calmo. So he was calmly getting the forks. Portanto, ele com calma estava a tirar os garfos. Foi buscar os garfos. I didn't notice it. Eu não reparei. So I just thought, okay. I took a piece. Portanto, eu peguei num pedaço. But if you know anything about papaya, Mas se sabes alguma coisa, mamão, it's squishy. It's pretty squishy. é squishy, other word. Like it went. É muito molhado, sim. So I kind of like stuck my fingers in the fruit, Portanto, eu coloquei os dedos dentro da fruta and I couldn't really even grab a piece. e nem consegui agarrar num pedaço. And I just hear next to me, Eu só ouço ao meu lado and I see in the corner of my eye, e eu vejo nos cantos dos meus olhos Diana doing this. a Diana a fazer isto. This first, Isto primeiro, and then I hear this whisper, depois eu ouvo esse sussurro. "Don't use your hands." Não, usa as mãos. And I'm like, uh-oh. So Daniel and Elizabeth, Então, para o Daniel e a Elizabeth. I don't normally stick my hands in the fruit. Eu normalmente não coloco os dedos lá na fruta. Just want you guys to know that. Só quero que vocês saibam isso. So 28 years of doing that to my poor wife. São 28 anos a fazer isso à minha coitada da minha esposa. So Diana, here's to 28 more years of me sticking my hand in fruit. Então, Diana, são mais 28 anos a fazer isso. I mean, if you can't embarrass your wife, what good are you? Se não consegues envergonhar a sua esposa, que bom que tens. Or your daughters. Ou as filhas. Okay, chapter 47 of Genesis. Capítulo 47 de Gênesis. You remember last week was our big emotional reunion of the family. Lembre-se que na semana passada tivemos a grande reunião emocional da família. Joseph revealed himself to his brothers finally. O José finalmente se revelou aos seus irmãos. He had a special reunion with his father Jacob, who thought he was dead. Teve uma reunião especial com o seu pai, Jacó, que achava que ele era morto. And it was a very emotional chapter. E era um capítulo muito emocional. Lots of crying, Muito choro, lots of kissing on each other, muitos beijos, which for me is a little too much, que para mim é demasiado, but they were excited to see each other. mas estavam animados para ver um ao outro. And then Joseph invited the family to move down to Egypt. E depois José convidou a família para mudar para o Egito.
And this is the whole point of the Joseph story, E o propósito inteiro da história de José is to get Jacob and all of the brothers and all their family down into Egypt. era para levar Jacó e todos os irmãos, a família inteira, para Egito. But not just down into Egypt, Mas não só para Egito, a specific place in Egypt, mas lugar, uma região específica no Egito. a place called Goshen. Lugar que se chama Gosen. Why does God want them to go to Goshen? E por que o Senhor quis que eles fossem a Gosen? Because they're shepherds, Porque são pastores. and Egyptians do not like shepherds. E os egípcios não gostam dos pastores. So the Egyptians will not bother the newly formed or this family of Jacob. Portanto, por causa disso, os egípcios não iam incomodar essa família. So this family can grow or be in a bubble Assim, essa família é protegida and grow and multiply. e conseguem crescer e se multiplicaram. And then at the right time, they will leave to go back to the promised land, the land of Canaan. E depois, ao momento certo, vão voltar para a terra prometida. But the whole point of the Joseph story Mas o propósito, a razão inteira pela história de José is to get his family down into Egypt, down into Goshen. era para levar ou trazer a sua família para Egito, para Gosen. So we left off last week. Jacob and the family came down to Joseph. Portanto, na semana passada deixamos a família de José, Jacó e os irmãos no Egito. Eles tinham chegado a Egito. And now Joseph is going to settle them into the land in chapter 47. E agora eles vão ficar acostumados à terra Gosen. But then something interesting happens in chapter 47. Mas depois alguma coisa interessante acontece em capítulo 47. We'll see the institution Vamos ver a instituição of the Egyptian tax system. do sistema The dos impostos. impostos dos egípcios. Now you think, why do we need to know that? E pode estar a pensar, mas por que é preciso saber isso? Why is this in the Bible? Por que isto está na Bíblia? So it's an interesting question. É uma pergunta interessante. And then we'll finish with Jacob making Joseph promise him to bury him in the land of Canaan. E depois vamos terminar a capítulo com Jacó a fazer o José lhe prometer que ele vai enterrar ele no Canaã, no terra prometida. But as we go through this chapter, Mas enquanto lemos este capítulo, I want you to remember one thing. eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Joseph is the greatest type of Jesus in the Old Testament. José é o maior tipo de Jesus no Antigo Testamento. So just keep that in mind, Portanto, fiquem com isso na mente, because we're going to talk about it at the end porque vamos falar sobre isso no final and partway through as well. e durante o So capítulo. let's pray. Portanto, vamos orar. Father, thank you for your word. Senhor, obrigada pela sua And we palavra. just pray, Lord, for your grace and your mercy to be upon this time. E oramos para a sua graça estar neste tempo. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Verses 1 and 2. Versículos 1 e 2. Then Joseph went and told Pharaoh and said, My father and my brothers, their flocks and their herds, and all that they possess, have come from the land of Canaan. And indeed they are in the land of Goshen. And he took 5 men from among his brothers and presented them to Pharaoh. Então José foi e deu a notícia a Faraó. O meu pai e os meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que têm, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gosem. E levou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. So the family's down in Goshen now, Então a família já chegou a Gosem, and Joseph is going to present part of his family to Pharaoh. e José vai apresentar parte da sua família a Faraó. 5 brothers in specifically. Especificamente 5 irmãos. Verse 3 and 4. Versículos 3 e 4. Then Pharaoh said to his brothers, What is your occupation? And they said to Pharaoh, Your servants are shepherds, both we and also our fathers. And they said to Pharaoh, We have come to dwell in the land because your servants have no pasture for their flocks. For the famine is severe in the land of Canaan. Now therefore, please let your servants dwell in the land of Goshen. Então Faraó perguntou aos irmãos de José, qual é o trabalho de vocês? Eles responderam, nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. Disseram mais a Faraó, viemos para morar nesta terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho destes seus servos, pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que estes seus servos morem na terra de Gosem. So here we see that
again, like they say what Joseph told the brothers to say to Pharaoh when they met. Portanto, aqui vemos que os irmãos contaram ao faraó o que é que José lhe tinha dito para falar. And they specifically asked to be part of the land of Goshen E eles pediram para especificamente a serem parte da terra de Gosém, because it was going to be separate from the Egyptians. porque iam ser separados dos egípcios. They're going to go into a bubble. Iam entrar numa proteção. You know, what's bubble? Bubble. Bolha. Yeah, like in a I guess bubble. bolha. I know as another thing, but okay. Okay. It's important to have this idea É importante para ter esta ideia, because sometimes God will send you into a bubble. porque às vezes o Senhor vai te mandar ou enviar para dentro de uma bolha. Why are you here in Portugal? Por que tu estás aqui em Portugal? Maybe it's because God has sent you here to be in a bubble, Talvez é porque o Senhor te enviou para estar numa bolha, to work in your life, para trabalhar na sua vida, to strengthen your faith, para fortalecer a sua fé, to prepare you for what's coming next. para preparar-te para o que é que vem. Some of you will be here for a long time. Alguns de vocês vão estar aqui por muito tempo Some of you may be here for a shorter time. e os outros talvez por tempo mais curto. But in our years of living in Portugal, Mas nos nossos anos de morar aqui em Portugal, it's been amazing to us how many people God has sent here specifically to be in a bubble. tem sido incrível quantas pessoas o Senhor enviou para especificamente a estar numa bolha. And our ministry has been able to help strengthen people's faith, E o nosso ministério conseguiu ajudar a fortalecer a fé das pessoas, to prepare them para os preparar for what was coming next. para o que é que estava a vir. And God sometimes does that. E o Deus faz isso às vezes. He gets you away from what maybe was a situation that you would never grow in, Às vezes ele afasta-te de uma situação onde tu nunca irias crescer to bring you somewhere where you could just sit and learn and not be affected by the world. e para trazer-te a lugar onde podes sentar e não seres afetado pelo mundo. Because Jacob's family, in reality, they were in a dangerous situation. Porque na realidade a família de Jacó estava em perigo. They were living with the Canaanites, Estavam a viver com os cananeus, which were a dangerous people. que era um povo perigoso. And they were in danger of being swallowed up, either physically or even in a spiritual way. E estavam em perigo de serem engolidos, numa forma espiritual ou numa forma física. And to be honest, Egypt wouldn't necessarily be better, E para ser sincero, o Egito não seria muito melhor, but a part of Egypt where the Egyptians were not, that would be safe. mas a parte do Egito onde os egípcios não estavam, essa ia ser mais seguro. And it was because they were shepherds Yeah, that they were able to be separated. E era por causa deles serem pastores que eles conseguiram ser separados. Because the Egyptians felt or believed that the shepherds were unclean. Porque os egípcios acreditaram que os pastores não eram limpos. So they didn't want to mess with the shepherds. Portanto, não queriam misturar com os pastores. And it was a perfect place for Israel to grow into a nation. Portanto, era um lugar perfeito para Israel crescer numa nação. And so that's what's going to happen. Então é isso que vai acontecer. Verse 5 and 6. Versículos 5 e 6. Then Pharaoh spoke to Joseph, saying, Your father and your brothers have come to you. The land of Egypt is before you. Have your fathers and brothers dwell in the best of the land. Let them dwell in the land of Goshen. And if you know any competent men among them, then make them chief herdsmen over my livestock. Então Faraó disse a José: Seu pai e seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos se estabelecem na melhor região da terra, que morem na terra de Gosém. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado que me pertence. So there's something interesting that's happening that I want you to take note of. Há uma coisa interessante que está a acontecer que eu quero que vocês tomem nota ou reparem. Not only are the Jewish or Jacob's family getting their own land, A família de Jacó não só estão a receber o seu próprio terra, but some of them are getting jobs too. mas alguns deles também estão a arranjar empregos, trabalhos. So it's a good business situation for them. Portanto, é uma situação bom para eles. So they're getting land Então, and business opportunity. Estão a receber terra e oportunidades de negócio. So take note of that. Portanto, reparem nisso. Verse 7 and 8. Versículos 7 e 8. Then Joseph brought in his father and set him before Pharaoh. And Jacob blessed Pharaoh.
And Pharaoh said to Jacob, "How old are you?" José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou Faraó. Então Faraó perguntou a Jacó: quantos anos o senhor já tem? So this is interesting. Então isto é interessante. Joseph's all here, Pharaoh, here's my father. José apresentou ao Faraó que é o meu pai. And Jacob, he's an older guy at this point. E Jacó, neste ponto, está mais velho. But notice what he does. Mas reparem o que é que ele faz. He blesses Pharaoh. Ele abençoou o Faraó. He blessed the most powerful man in the world at that time, Abençoou o homem mais poderoso naquele momento, naquele tempo. which would be a strange way to meet somebody. Que seria uma forma estranha de se conhecer alguém. I guess it's not necessarily a bad thing to be blessed. Não é necessariamente uma coisa má para ser abençoado. But can you imagine Pharaoh? Mas podes imaginar o Faraó. Like, who is this crazy old guy? Quem é este homem maluco? I know it's your dad, but is he a little crazy or what's going on here? Eu sei que é o teu pai, mas é um bocado maluco. O que é que está a acontecer aqui? But he blesses Pharaoh. Mas abençoou o Faraó. Why would he do that? Por que faria isso? Then Pharaoh asked Jacob, E "How old are you?" depois Faraó perguntou a Jacó quantos anos ele tinha. Verse 9 and 10. Versículos 9 e 10. And Jacob said to Pharaoh, "The days of the years of my pilgrimage are 130 years. Few and evil have been the days of the years of my life, and they have not attained to the days of the years of the life of my fathers in the days of their pilgrimage." So Jacob blessed Pharaoh and went out from before Pharaoh. Jacó lhe respondeu: são 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos da minha vida, e não chegam aos anos de vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Depois Jacó abençoou Faraó e saiu da sua presença. So he says, "I'm 130 years old." Ele respondeu: eu tenho 130 anos de idade. But he didn't say it so simply. Mas ele não falou isso simplesmente, numa forma simples. He said, 130 years have been my pilgrimage. Falou, são 130 anos de peregrinação. And that phrase, that idea is very important. E essa frase, essa ideia é muito importante. Because some of the Old Testament saints or the patriarchs, they viewed life as a pilgrimage. Porque alguns dos santos do Antigo Testamento olharam para a vida como uma peregrinação. And this idea, when you're in a pilgrimage, E a ideia é que quando estás nessa situação, that means you're going somewhere. significa que estás a ir a algum lugar. You're traveling through. Estás a viajar por algum lugar. And we know it here, living in the north of Portugal. E sabemos isso a viver aqui no norte de Portugal. We see a lot of pilgrims Vemos muitos peregrinos on their way to Santiago. ao seu caminho a Santiago. Some of you have even done that walk. Alguns de vocês até já fizeram essa caminhada. You're on a pilgrimage, Estão numa peregrinação. but there's a pilgrimage has a destination. Mas sempre tem uma destinação. And these guys, they had the idea that we're on a journey, we're on a pilgrimage, we're going somewhere. E a ideia é que estamos numa viagem, estamos numa jornada, estamos a ir a algum lugar. They didn't think that this life was all there was. Não pensaram que esta vida era só isso. They didn't try to build their kingdom here. Não tentaram construir o seu reino aqui. And it's a great lesson for us. E é uma grande lição para nós. But then Jacob describes his hard life. Mas depois Jacó descreve a sua vida dura. He says, "I've had few and evil have been my days." Falou que poucos e maus foram os meus dias. And of course, as we've been following Jacob, he's had some trouble. E claramente, como temos viajado com o Jacó e vemos a vida dele, ele teve alguns problemas. Who can forget his fights with Esau? Quem pode esquecer das suas lutas com Esaú? Stealing his blessing, stealing his birthright. Roubar as benções dele. Uh, Birthright, I don't know, forgot the word. his blessing. Blessing. And Esau wanting to kill him. E Esaú quis matá-lo. Then he went down to his uncle's house, Depois foi à casa do seu tio. and we looked at how his uncle was maybe not the best towards Jacob. E vimos que o tio não era o melhor pessoa com o Jacó. He would not also win Father of the Year, if you Também remember não the ia story. ganhar o prêmio do pai do ano, se lembrem da história. Jacob had to marry two sisters, Jacó tinha de casar com duas irmãs, which wasn't part of the plan. que não fazia parte do plano. And then
the wives had a different plan, and he married two more, and then the babies and all that stuff. E depois as esposas tiveram o seu plano e ele teve que casar com mais duas mulheres e tiveram muitos bebés e tudo isso. So he had a lot of family drama Portanto, tinha muito drama na família, that ended up getting his favorite son sold into slavery. que acabou com o seu filho preferido a ser vendido em escravidão. Then his favorite wife died giving birth. E depois a sua esposa preferida morreu durante quando estava a ter um bebê. Then it turns out his sons lied about killing or the death of his youngest son, so now he's alive. E depois os filhos mentiram sobre a morte do filho preferido, que agora está vivo. So he's had some troubled days. Portanto, teve alguns problemas. Now he's out of the land that God has promised him. Now he's in Egypt. E agora está no Egito, está fora da terra que o Senhor tinha prometido. So he's had troubled days. Portanto, ele já teve dias de problemas. But today is a new day for Jacob Mas hoje é um novo dia para Jacó, because he's reunited with Joseph. porque agora está reunido com o José. And then as he's leaving, E depois, enquanto está a sair, he blesses Pharaoh again, abençoou o faraó novamente, which is interesting. que é interessante. The writer of Genesis, which we think is Moses, Então, portanto, o escritor de Gênesis, que achamos que é Moisés, in a very clever way, numa maneira muito esperta, he highlights that Jacob is the center figure, not Pharaoh. destaca que o Jacó é o personagem central, não é faraó. That Jacob is the powerful one, not Pharaoh. Que Jacó é o poderoso, não o faraó. Jacob's the one who's giving the blessing. É o Jacó que está a dar a benção. And that's part of his covenant, the covenant relationship he has with God. Isso é parte do relacionamento de aliança que ele teve, ou promessa de aliança que ele teve com Deus, To be a blessing to the nations, para ser uma benção às nações. which would happen primarily through his descendants. But Really? here we see him blessing Pharaoh. E aqui vemos ele abençoar o faraó. Verse 11 and 12. Versículos 11 e 12. And Joseph situated his father and his brothers and gave them possessions in the land of Egypt, in the best of the land, in the land of Ramses, as Pharaoh had commanded. Then Joseph provided for his father, his brothers, and all his father's household with bread according to the number in their families. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedade na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó havia ordenado. E José providenciou alimento para o seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. So, in a very real way, Joseph went and prepared a place for his family. Então, numa maneira verdadeira, José foi a preparar lugar para sua família. Just like the greater Joseph, Jesus goes to prepare a place for us, John chapter 14. Tal como o maior de José, o Jesus, vai e prepara lugar para nós, como fala em João capítulo 14. There's so many connections between Joseph and Jesus, and there's another one. E há tantas conexões entre José e Jesus, e esta é deles. Now we're going to look at, for me, it's a very interesting section why it's here. E agora vamos ver uma passagem que é muito interessante para mim, porque é que está aqui. Because it has nothing to do with Jacob or the family. Porque não tem nada a ver com Jacó nem com a família. It has to do with the Egyptians and Joseph Tem que ver com os egípcios e o José, and Pharaoh e o faraó, and taxes. e impostos. If you like taxes, this is the section for you. Se gostem dos impostos, esta é a passagem para ti. So think about what Joseph is doing here. Então pensem sobre o que o José está a fazer aqui. There's been some debate about this section. Havia algum debate sobre esta passagem. Verse 13 and 14. Versículos 13 e 14. Now there was no bread in the land, for the famine was very severe. So the land of Egypt and the land of Canaan languished because of the famine. And Joseph gathered up all the money that was found in the land of Egypt and in the land of Canaan, for the grain which they bought, and Joseph brought the money into Pharaoh's house. Não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande. Assim, o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa do fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã,
pelo cereal que compravam e o recolheu à casa de Faraó. So remember, Joseph saved a lot of the food during the 7 years of plenty. Lembre-se que José tinha guardado a maior parte da comida durante os 7 anos de bom. And then during the famine, E depois, durante o fome, people kept on running out of food because they couldn't grow their own. as pessoas continuavam a ficar sem comida. And from Canaan and Egypt, they went to Joseph to buy food. E de Canaã e do Egito, eles foram a José para comprar comida. But now they have no more money. Mas agora já não tem dinheiro. Pharaoh has it all. O Faraó tem tudo. Verse 15. Versículo 15. So when the money failed in the land of Egypt and in the land of Canaan, all the Egyptians came to Joseph and said, "Give us bread, for why should we die in your presence? For the money has failed." Quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José e disseram: "Queremos comida, porque o Senhor nos deixaria morrer em sua presença, só porque o dinheiro acabou." So they're all, Joseph, we have no more money. We need food. Então o povo falou para José: "José, já não temos dinheiro, precisamos de comida. If you don't give us food, we're going to die. Se não des-nos comida, vamos morrer." Which happens to be true. Que acaba a ser verdade. If you don't eat, one day you'll die. Se não comes, dia vais morrer. Here's a fun fact for you guys. É facto engraçado para vocês. Verse 16 and 17. Versículos 16 e 17. Then Joseph said, "Give your livestock, and I will give you bread for your livestock, if the money is gone." So they brought their livestock to Joseph, and Joseph gave them bread in exchange for horses, the flocks, the cattle of the herds, and for donkeys. Thus he fed them with bread in exchange for all their livestock that year. José respondeu: "Se vocês não têm dinheiro, tragam o seu gado. Em troca do gado, eu lhes darei comida." Então trouxeram o seu gado a José, e ele lhes deu mantimento em troca de cavalos, rebanhos, gado e jumentos. E José os sustentou aquele ano em troca de todo o gado deles. So they have no more money, Agora, portanto, eles já não têm mais dinheiro, so they have to trade their animals for food. portanto, têm que dar os seus animais em troca por comida. So Pharaoh is getting a lot of animals Então, o faraó está a receber muitos animais in exchange for this food. em troca para esta comida. So that's the currency now is animals. Então, dinheiro daquele tempo agora tornou-se em animais. Verse 18 and 19. Versículos 18 e 19. When the year had ended, they came to him the next year and said to him, "We will not hide from my lord that our money is gone. My lord also has all our herds of livestock. There is nothing left in the sight of my lord but our bodies and our lands. Why should we die before your eyes, both we and our land, land? But buy us and our land for bread, and we and our land will be servants of Pharaoh. Give us seed that we may live and not die, that the land may not be desolate." Tendo acabado aquele ano, foram a José no ano seguinte e lhe disseram: "Não podemos esconder do meu senhor que o dinheiro acabou e que meu senhor já é dono dos animais. Nada mais nos resta diante do meu senhor a não ser o nosso corpo e a nossa terra, porque o senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto nós como a nossa terra. Compra a nós e a nossa terra em troca de mantimento, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dê-nos semente para que vivemos e não morremos, e a terra não fica deserta." So the people come to Joseph. Então o povo chegou a José Said, "Listen, Joseph, e falaram: "Olha, José, we have no money, não temos dinheiro, we have no animals, não temos animais, we have nothing left to give, não temos nada para dar. except Aceito our land a nossa terra and ourselves." e nós." But notice, they're the ones that said, "Buy us, Mas reparem que são eles a dizer: "Comprem nós, buy our land. comprem a nossa terra. We need food." Precisamos de comida." So Joseph's like, "Okay." Então José concordou. Verse 20 and 21. Versículos 20 e 21. Then Joseph bought all the land of Egypt for Pharaoh. For every man of the Egyptians sold his field, because the famine was severe upon them. So the land became Pharaoh's. And as for the people, he moved them into the cities, from one end of the borders of Egypt to the other end. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó.
porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. So he has all the land now, Portanto, agora ele já tem toda a terra and he's moving the people around. e está a mudar o povo. Okay, so he's got everything's under government control. Agora tudo está sob controle do governo. Verse 22. Versículo 22. Only the land of the priest he did not buy, for the priests had rations allotted to them by Pharaoh, and they ate their rations with Pharaoh, which Pharaoh gave them. Therefore, they did not sell their lands. José só não comprou a terra dos sacerdotes porque os sacerdotes recebiam uma porção de mantimento de Faraó e viviam dessa porção que Faraó lhes dava. Por isso, não venderam a sua terra. So only the priests were exempt from paying taxes. Portanto, só os sacerdotes foram isentos destas impostas. Selling their land, selling their animals. A vender a sua terra, a vender os seus animais. So the spiritual people in ministry were exempt. Portanto, as pessoas espirituais no ministério foram exemplos. But I think that's a good policy. E acho que é uma boa policy. I'm going to talk to Portugal about this. Eu vou falar com Portugal sobre isto. So, you know, Moses is writing the book of Genesis was for the children of Israel. E o livro de Gênesis era para o povo de Israel. So the priests were able to keep their land. Portanto, os sacerdotes conseguiam manter a sua terra. But the priests in Moses' time, Mas os sacerdotes no tempo de Moisés, under the old covenant, debaixo da aliança antiga, they weren't allowed to have land não eram permitidos a serem donos de terra. because God was going to be their inheritance. Porque Deus era a herança deles. They had cities, but they didn't have their own territory. Eles tiveram cidades, mas não tiveram sua própria territorialidade. Verse 23 and 24. Versículos 23 e 24. Then Joseph said to the people, "Indeed, I have bought you and your land this day for Pharaoh. Look, here is seed for you. You shall sow the land, and it shall come to pass in the harvest that you shall give 1/5 to Pharaoh. 4/5 shall be your own, as seed for the field and of your food, for those of your household, and the food for your little ones." Então José disse ao povo: Eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes para que semeiem a terra. Das colheitas vocês darão a quinta parte a Faraó. As outras 4 partes serão de vocês para semear o campo e para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas e para alimentar os seus filhos. So here's the Egyptian tax system implemented. Então vemos aqui o sistema de impostos dos egípcios. Everything was given to Joseph and Pharaoh. Tudo foi dado, entregado a José e a Faraó. And Joseph's now saying, I'm going to give it back to you. E agora José está a dizer, eu vou devolver a vocês, Kind of. mais ou menos. You can have it, but it's still mine. You can live there. Podem ficar com ele, podem viver lá, mas ainda continua a ser meu. And you can just do what you want with it, E podes fazer o que quiseres com ele, but you have to give 20% of everything to us. mas tens que dar 20% de tudo para nós. 80% for you, 80% para vocês, 20% for the government. 20% para o governo. So is that a good tax rate? Então isso é um bom sistema de impostos. Depends on the country. Depende do país. But, you know, I think for most of the world, if you only had to pay a flat tax of 20%, that wouldn't be too bad. Mas acho que para a maioria do mundo, se tiveres que pagar só 20% de impostos, não seria muito mal. But again, why do we need to know about the Egyptian tax system? Mas, mais uma vez, porque é preciso saber do sistema de impostos dos egípcios? So as we're going through this, keep that in mind. Why is this here? Então, enquanto continuamos a ler este capítulo, fiquem com isso na mente. Fazem essa pergunta. Verse 25 and 26. Versículos 25 e 26. So they said, "You have saved our lives. Let us find favor in the sight of my Lord, and we will be Pharaoh's servants." And Joseph made it a law over the land of Egypt to this day, that Pharaoh should have 1/5, except for the land of the priests only, which did not become Pharaoh's. Eles disseram a José: O Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante do meu Senhor e seremos escravos de Faraó.
E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que, na terra do Egito, 1/5 pertence a Faraó. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Verse 27 and 28. Versículos 27 e 28. So Israel dwelt in the land of Egypt, in the country of Goshen, and they had possessions there and grew and multiplied exceedingly. And Jacob lived in the land of Egypt 17 years. So the length of Jacob's life was 147 years. Assim, Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gosém. Nela adquiriram propriedades e foram fecundos e muito se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Assim, os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. So this is a summary of what Jacob's life will be. Então, este é um resumo de como seria a vida de Jacó. He doesn't die yet, Ainda não morreu, even though we have his death recorded. mesmo que temos aqui gravado o seu morto. He's going to die later on Vai morrer mais à frente, in chapter 49. em capítulo 49. But just know that it was 17 years that Jacob lived in Egypt. Mas é só para saber que eles viveram lá no Egito 17 anos. Verse 29 and 30. Versículos 29 e 30. When the time drew near that Israel must die, he called his son Joseph and said to him, Now if I found favor in your sight, please put your hand under my thigh and deal kindly and truly with me. Please do not bury me in Egypt, but let me lie with my fathers. You shall carry me out of Egypt and bury me in their burial place. And he said, I will do as you have said. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou o seu filho José e lhe disse: Se agora alcancei favor diante de você, peço que ponha a sua mão debaixo da minha coxa e use de bondade e fidelidade para comigo. Peço que você não me sepulte no Egito, mas que eu possa descansar com os meus pais. Por isso, você me levará do Egito e me colocar na sepultura deles. José respondeu: Farei o que o Senhor me pede. So Jacob, at the end of his pilgrimage, Então, Jacó, no fim da sua peregrinação, at least his earthly one, pelo menos aquele da terra, he wanted to be buried in the promised land, quis ser enterrado na terra prometida, in the same tomb that his grandfather Abraham had bought. no mesmo sepultura que o seu avô Abraão tinha comprado. He said, Joseph, you better do it. Falou para José: José, tens que fazer isto. You promise? Prometes? And Joseph said, Yeah, I promise. E José respondeu: Sim, sim, eu prometo. Verse 31. Versículo 31. Then he said, Swear to me. And he swore to him. So Israel bowed himself on the head of the bed. Então Jacó lhe disse: Jura para mim. José jurou e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. So you better do it, Joseph. Então tens que fazer, José. Joseph's like, Relax, Dad, I got it. José a dizer: Relaxa, pai, calma, pai, eu vou fazer. And we'll look at in the next few weeks the relationship between Joseph and Jacob in some interesting ways. E nas próximas semanas veremos a relação entre José e Jacó e algumas coisas interessantes nele. It's interesting that they put the end of Jacob's life here, even though he still has some stuff to do. É interessante que eles colocaram a fim de vida de Jacó aqui, mesmo que ele teve outras coisas para fazer. But I don't want to focus on that today. Mas não quero focar nisso hoje. I want to focus on something I find interesting. Quero focar numa coisa que eu acho interessante. First, I want you to notice something. Primeiro que eu quero que vocês reparem numa coisa. Did you notice how well the people or children of Israel were doing in Egypt? Reparam quão bem o povo de Israel estavam a fazer no Egito? At the same time, things were going bad for Egypt. Ao mesmo tempo que as coisas estavam a correr mal para os egípcios, para a terra de Egito. That's going to foreshadow something. Isso vai... It's going to speak of something that will happen in the future. Vai falar de uma coisa que vai acontecer no futuro. You remember the 10 plagues? Lembrem-se das 10 pragas. So, Egypt, all their money's gone. Então, todo o dinheiro de Egito foi-se. Who's making money at this time? Quem é que está a fazer dinheiro ou ganhar dinheiro a este tempo? Pharaoh hired Jacob's sons to work for him. Faraó tinha contratado os filhos de Jacó para trabalhar para ele. Who lost land? Quem é que perdeu a terra? All the Egyptians. Todos os egípcios. Who was given land? Quem é que foram dado terra? Jacob and his family. Jacó e sua família.
Who lost all their animals? Quem perdeu todos os seus animais? Who was gaining animals? Quem é que estava a ganhar animais ou a receber animais? And then who was sold basically to work for Pharaoh? E depois, quem é que basicamente foi vendido para trabalhar para Faraó? At least in having to pay taxes? Vamos em ter que pagar impostos? The Egyptians. Os egípcios. Who was fruitful and multiplied? Quem é que estava a multiplicar-se The, e dar chil- frutos? the children of Israel. O povo de Israel. So it's an interesting contrast of what's happening there. Então é um contraste interessante do que é que está a acontecer aqui. But what I really want to speak about Mas a coisa que eu realmente quero falar, is this section about the famine esta passagem sobre a família and the interaction between Joseph and the Egyptians. e as interações entre José e os egípcios. And I want to relate it to Jesus. Eu quero se relacionar isso a Jesus. I want you to understand that everything in the Old Testament is ultimately about Jesus. Eu quero que vocês entendam que tudo o que está no Antigo Testamento é essencialmente sobre Jesus. How do we know that? Como é que nós sabemos disso? Because Jesus literally said it. Porque Jesus literalmente falou isso. Luke chapter 24, verse 27 and 44. Em Lucas capítulo 24, versículos 27 27 and e 44. 44. Jesus said, everything is written about me. Jesus falou que tudo está escrito sobre mim, ou de mim. He said, the law and the prophets and the poetry books, A lei, os profetas e os livros de poesia, which is the Old Testament. que é o Antigo Testamento. And if you remember the scene on the road to Emmaus, E se lembrem da cena na estrada para Emmaus? Emmaus? Jesus was talking to those two disciples, Jesus estava a falar com aqueles dois discípulos and he gave one of the greatest Bible studies ever that's not recorded. e deu dos estudos bíblicos melhores que temos, mas que não está gravado na história. Where he basically said everything in the Old Testament is about him. Onde ele falou que basicamente tudo o que está no Antigo Testamento é sobre ele. And I believe we see that here, even in this section Yep. about Joseph and the Egyptians. Eu creio que nós vemos isto aqui mesmo nesta passagem sobre José e os egípcios. Because it's not just a picture of an economic policy during the famine. Porque não é só uma imagem econômica de uma policia durante a fome. We actually here see a picture, Nós aqui vemos uma imagem, a pattern uma padrão of how God redeems. de como Deus redime as pessoas. Não, redime. Quase. Redime as pessoas. You see the rejected son exalted. Vemos o filho rejeitado, exaltado, He becomes the source of bread. que se torna no fonte de pão. Remember, Jesus said, I am the bread of life. Lembre-se que Jesus falou que eu sou o pão da vida. He saves people, saves nations Ele from death. salvou as pessoas e as nações da morte. He purchases people Comprou as pessoas to establish them under one ruler. para estabelecer-eles debaixo de uma governadora. Joseph used food to accomplish this, José usou comida para fazer isto, but Jesus used his blood. mas Jesus usou o seu sangue. And it's a very interesting idea happening here. E é uma ideia muito interessante que está a acontecer aqui. So I want you to leave you with two things from this scene, Portanto, eu quero deixar vocês com duas coisas desta cena and then one last bonus application. e depois mais uma aplicação bônus, extra. So I just want you to imagine that Joseph is the greater, or Jesus is the greater Joseph. Então, eu quero que vocês imaginem que Jesus é o maior José. And as the Egyptians gave every aspect of their life, E enquanto os egípcios deu cada aspecto da sua vida, they were saved. eles foram salvados. The salvation was brought to them. Salvação foi trazido a eles. They got what they needed to live. Eles receberam o que precisavam para viver. And it's a spiritual principle that still applies today. E é um princípio espiritual que permanece até hoje, ou que se aplica até hoje. That as you give every aspect of your life to Jesus, Que enquanto tu des cada aspecto da sua vida a Jesus, that aspect of your life will receive salvation. aquele aspecto, aquela parte da sua vida receberá salvação. Or it will get what it needs to do well. Ou vai receber o que precisa para fazer bem. Your future,
o seu futuro, your present, o seu presente, even your past. até o seu passado. Give everything to Jesus. Dá tudo para Jesus. Your dreams, Os seus sonhos, your career, a sua carreira, your potential relationship or current relationship, o teu relacionamento atual ou o teu relacionamento potencial, your joy, a tua alegria, your happiness, a tua felicidade, your sadness, as tuas tristezas, your anxiety, a ansiedade, your stress. o estresse. Give it all to Jesus. Entrega tudo a Jesus. And as you give it to Him, Enquanto tu entregas isso a Ele, He gives you what you need Ele te dá o que é que tu precisas. in every situation Em cada situação. because He has it all. Porque Ele tem tudo. He literally has what you need Ele literalmente tem o que é que tu precisas. to work and to help in any situation or every part of your life. Para ajudar a trabalhar em cada situação na sua vida. As the Egyptians gave everything to Joseph, Enquanto os egípcios deram tudo a José. they received what they needed to live. Eles receberam o que precisavam para viver. And Jesus is asking us to do the same. E Jesus está a nos pedir para fazer a mesma coisa. He doesn't need it, Ele não precisa, but He wants to bless you. mas Ele quer te abençoar. And the more you give to Him, E a mais que tu entregues a Ele, the more you release to Him, a mais que tu libertas a Ele, the more blessed you will be. a mais abençoado serás. It's a spiritual law. É uma lei espiritual I guarantee you, if you try it, it will work. e eu prometo que vocês, se tentaram e experimentem, vai funcionar. I have yet to meet someone Eu ainda preciso conhecer alguém, ou Said- tenho de conhecer alguém, that said, I gave my heart to Jesus and I totally regret it. que falou que deu o meu coração a Jesus e lamento fazer isso. I got closer to Jesus. Aproximei-me de Jesus, I gave Him all my problems, dei-lhe todos os meus problemas and Jesus just messed things up. e ele só estragou as coisas. I have not heard that yet. Eu ainda não ouvi isso. I don't think there's a person that can honestly say that. E acho que não existe uma pessoa que pode falar isso honestamente. Because just like Joseph had the power Porque tal como José tinha o poder to affect people's lives, para afetar as vidas das pessoas, Jesus has greater power Jesus tem um poder maior to affect every aspect of our life. para afetar cada aspecto, cada parte da nossa vida. So my first encouragement to you, Portanto, o meu primeiro encorajamento para vocês: do not be afraid to give everything to Jesus. não tenham medo para entregar tudo a Jesus. And it's amazing how we like to hold on to stuff. E é incrível como nós gostamos de segurar as coisas, ou manter com as coisas. And we wonder why those things that we don't give to Jesus, there's like just frustration around those things. E nós pensamos ou perguntamos porque é que as coisas que estamos a segurar têm ansiedade sobre eles. How many of us hold on to things in our past? Quantos de nós segurem as coisas dos nossos passados? And by holding on to these things, it still hurts us. E ao segurar estas coisas, ainda nos causa problemas. It stops us from growing Nos impede de crescer and enjoying peace and happiness e de aproveitar paz e felicidade because of something that's happened in our past. por causa de uma coisa que aconteceu no nosso passado. Why do we hold on to it? Por que seguramos essas coisas? Why are we afraid to surrender all to Jesus? Por que temos medo para entregar tudo a Jesus? Do you believe that He loves you? Tu crês, acreditas que Ele te ama? Do you believe that He has good for you Acreditas que Ele tem bom para ti in every area of your life, em cada área da sua vida, including those areas that have caused you great pain? incluindo as áreas que te causaram grande dor? As we're getting ready to sing one last song, Enquanto preparamos para cantar a última música, during that last song, durante essa última música, I want you to have an honest conversation with the Lord. eu quero que vocês tenham uma conversa honesta com o Senhor. If He's asking you to surrender Se Ele está a vos pedir para submeter anything in your life, tudo ou qualquer coisa na sua vida, say yes. respondem sim. Give it all to Him. Dão tudo para Ele. You're giving it to someone that truly cares about you and wants your best. Estás a dar tudo para alguém que realmente cuida de ti e quer o seu melhor. And then the second thing I want to encourage you with, Depois, o segundo encorajamento que eu tenho para vocês. verse 25. Versículo 25. This is what the Egyptians said. Foram isso que os egípcios falaram. So they said, "You have saved our lives.
Let us find favor in the sight of my Lord, and we will be Pharaoh's servants. Eles disseram a José: O Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante do meu Senhor e seremos escravos de Faraó. So the Egyptians, Portanto, os egípcios, in a way of showing appreciation numa maneira para mostrar gratidão for the salvation that was brought to them by Joseph, pela salvação que foram-lhes trazido de José, ou pelo José, said, we were going to serve you. eles disseram: Vamos te servir. And they did that by giving a percentage of their income or their resources to him. E fizeram isto através de dar 20% do que eles tinham para José e a Faraó. These are pagan Egyptians. Estes são egípcios pagãos. How much more should we be serving Jesus, Quanto mais nós devemos a servir Jesus, who saved us que nos salvou from death, from eternity separated from him, da morte, da eternidade, uma eternidade separada dele, from the consequences of our own sins? das consequências dos nossos próprios pecados. Didn't Jesus save us from so much? Jesus não nos salvou de tantas coisas And he saved us to so much. e nos salvou para tantas coisas. Jesus said, I go to prepare a place for you. Jesus falou que ele vai para preparar um lugar para nós Jesus said, you will spend eternity with me. e disse que nós vamos passar a eternidade com ele. And shouldn't we just say, okay, thank you so much, Lord, let me serve you? Não devemos responder: Muito obrigada, Senhor, deixa-me te servir. Shouldn't we be ones that show appreciation? Não devem ser nós a demonstrar a apreciação. So I want to challenge you with this. Então eu quero desafiar vocês com isto. How much have you opened yourself up to serving the Lord? Quanto tu abriste si mesmo para servir o Senhor? If not, Se não, why not? por que não? We have plenty of opportunities here at Calvary Chapel Braga. Temos muitas oportunidades por isso aqui na Calvary Chapel Braga. We have some wonderful kids that need to be taught about Jesus. Temos crianças incríveis que precisam de ser ensinados sobre Jesus. We need ushers. Precisamos dos ushers, We need people to clean the church. pessoas para limpar a igreja, tradutores, We need more translators. mais tradutores, por favor. There's many things we can do. Há muitas coisas que nós podemos fazer. But I wanted to challenge you to be open to serving the Lord more than you are. Mas eu quero desafiar vocês a serem mais abertos do que antes para servir o Senhor. Because isn't Jesus worth it? Porque o Jesus não é digno disso. Hasn't he done so much for you? Ele não tem feito muitas coisas para ti. And the least we can do is dedicate part of our lives to him. E o menos que nós podemos fazer é dedicar a nossa vida para Ele. Some of you, he'll be calling to serve him more. Alguns de vocês Ele vai chamar para servir-lhe mais. And he'll ask you to your whole life will be to service to him. E vai pedir que a sua vida inteira seja uma a servir Ele. In reality, that should be our philosophy. Na realidade, isso devia ser a nossa filosofia, But it can look different in different situations. mas pode parecer ou ser diferente em situações diferentes. We need to serve the Lord in the work that he's called us to do in professional life. Precisamos de servir o Senhor no emprego que Ele tem nos chamado, na carreira profissional que Ele tem nos dado. Or in school, in our studies, Ou na escola, nos nossos estudos, or wherever he puts us. ou onde Ele nos coloca. We should have a heart of service to him. Devemos ter um coração de serviço para Ele. So I want to challenge you. Portanto, eu quero desafiar vocês. Be open. Sejam abertos. Be better than the Egyptians Sejam melhores que os egípcios, that said that they'll serve Pharaoh because they saved their life. que falaram que iam servir o Faraó porque Ele salvou a vida deles. Jesus saved us. Jesus nos salvou. Let's show our appreciation by serving him. Deixa-nos mostrar nossa gratidão a servir Ele. Because, Porque, and the last thing, e última coisa, we have the same calling as Jacob. nós temos a mesma chamada com Jacó. We are to be a blessing to the nations. É para nós sermos uma benção às nações. And specifically, for those of you that live in Braga, E especificamente para vocês que moram na Braga, we're called to be a blessing to this city, nós somos chamados para ser uma benção a esta cidade, this country, a este país and this world. e a este mundo. We're called to be blessed, or to bless others. Nós estamos chamados para abençoar os outros. And some of the biggest blessings we can Yep. give E alguns dos maiores benções que nós podemos dar is simply telling people that Jesus loves them.
é só simplesmente dizer aos outros que Jesus lhes ama ou já. by inviting them into a relationship with Him. E a convidar eles num relacionamento com Ele. That's another thing that I don't think anybody's ever regretted. É mais uma coisa que eu acho que ninguém se lamentou a fazer. I can't believe Jesus forgave me all my sins. Não acredito que Jesus perdoou todos os meus pecados. I totally regret that I let Him do that. Lamento completamente que eu permiti ele fazer isso. No one says that. Ninguém fala isso. Everybody's life is radically changed when they have an encounter with Jesus. Quando eles têm um encontro com Jesus, a vida das pessoas é mudado completamente. So let the Lord use your life to bring that blessing to someone else. Portanto, deixa o Senhor usar a tua vida para trazer essa benção a outra pessoa, a alguém. The Lord loves you, O Senhor te ama. and He's shown that love for you by what He did on the cross. E Ele mostra esse amor pelo que Ele fez na cruz. Surrender everything to Him Entreguem tudo a Ele and open yourself to serve Him. e abrem vocês mesmos para lhe servir. I guarantee you, you will be blessed, E garanto-vos que vocês serão abençoados. and it'll be easier to be a blessing to others. E será mais fácil a ser uma benção aos outros. So I want to invite the team to come up, the worship team to come up right now. Convidar a equipe de louvor para subir agora. And I really want you guys just to, even as you're singing, Enquanto estão a cantar, I want you to just be having a conversation with the Lord. eu quero que vocês estejam a ter uma conversa com o Senhor. Don't leave this place without surrendering all to Him. Não saem deste lugar sem entregar tudo a Ele. And don't leave this place without opening yourself up to serve Him in a greater way. E não saem deste lugar sem abrir vocês a servir-lhe numa capacidade maior. So let's pray. Vamos orar. Father, just thank you for your word. Senhor, obrigada pela sua palavra. And I just pray right now in this moment E oro que agora, neste momento, that you would be working in the hearts of your people. que estejas a trabalhar nos corações do seu povo. Lord, you know what people need to surrender to you. Senhor, tu sabes o que as pessoas precisam de entregar a ti. I pray that they would hold nothing back. E oro que eles não iam segurar nada. Lord, knock on the door of their hearts at this moment Bate no porta do coração deles neste momento. and invite them to surrender to you. E convide eles para entregar tudo a ti. And then, Lord, those of us that have surrendered all to you, E, Senhor, aqueles que já entregaram tudo a ti, help us to serve you more. ajuda-nos a te servir mais. Help us to understand that we are on a pilgrimage. Ajuda-nos a entender que estamos numa jornada. This world is not our home. Este mundo não é nossa casa. We look forward to the place that you are preparing for us. E antecipamos o lugar que já preparaste para nós. But help us to accomplish everything you have for us here Ajuda-nos a cumprir tudo o que tiveres para nós aqui, at this time. neste momento. So help us to surrender Ajuda-nos a entregar tudo and to serve e para servir. in ways that we have never before. Em maneiras que nunca fizemos antes. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Just don't even stand, just sit in your seats. Não é preciso ficar de pé, podem ficar